Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, maravilhoso, esse Deus justo, honesto, esse Deus que é tão espetacular, tão maravilhoso, tão sofisticado, que a gente não consegue compreender o tamanho do poder, o tamanho da inteligência de Deus. E isso é um grande problema, irmãos, que para a gente poder ter fé, para a gente poder ter um relacionamento com Deus, nós temos que todos os dias tomar uma decisão individual de sermos espirituais, de lembrar que existe um mundo espiritual, lembrar que existe um Deus, lembrar que nós somos fracos, por enquanto estamos em um corpo humano, e esse corpo é frágil, né? Não há nenhum forte, nenhum valente aqui, e que nós, se amamos a nossa própria vida, nós temos que aprender sobre o projeto de Deus, para que a gente possa ter condição de viver no reino de Deus junto com os filhos de Deus. A Bíblia fala que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Por quê? Porque as pessoas, mesmo Deus dando todas as oportunidades para elas rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam andar com Deus, rejeitam amar a Deus, não se esforçam para amar a Deus. E isso é um problema sério, seríssimo, porque Jesus diz que as pessoas vão conquistar o reino de Deus pelo esforço, e diz que você tem que se esforçar muito, realmente você vê que muitas pessoas, para conseguirem servir a Deus, assim como nós vemos os discípulos de Jesus, né? Sofreram prisões, apanharam, foram ridicularizados, humilhados, né? Espancados, expulsados de cidades, sem estar fazendo nada de errado. Estavam apenas pregando o bem, pregando um projeto de futuro, né? E é muito difícil, irmãos, para todos nós, até para mim, que estou aí uns 40 anos lendo Bíblia, é muito difícil, de verdade, a gente acreditar que Deus existe mesmo, que o nosso futuro será no céu, que nós teremos vida eterna, que nós vamos viver um mundo melhor do que esse. É muito difícil. Eu sou obrigado a falar isso para vocês, porque pela emoção, se a gente for pregar pela emoção, é fácil você ficar emocionado e tal, mas, irmãos, não adianta, por exemplo, você dizer que ama uma pessoa, igual muitos maridos, por exemplo, que amam de verdade as suas esposas, amam os seus filhos, tem um projeto de futuro com a esposa, com o filho, mas, de repente, ele se descontrola e acaba batendo na mulher. Olha a quantidade de feminicídio que tem no Brasil, no mundo, a quantidade de homens que espancam as mulheres. É uma coisa alarmante, uma coisa absurda. Né? E, normalmente, a pessoa espanca quem ele ama. Quem ele ama, não é um desconhecido, o cara não sai por aí, passa por uma mulher na rua e espanca ela, não. O feminicídio, que leva, né, a violência até a morte, a pessoa faz isso com uma pessoa que ele amou, que às vezes tem filho, tem um projeto de vida, entendeu? Então, nós temos um gênio muito difícil, irmãos, principalmente nós, da nossa geração, da geração de 1950 para cá, por exemplo, nós vivemos em um mundo que foi mudado o nosso pensamento, mudado o nosso sentimento. Jesus falou claro que no final dos tempos o amor das pessoas ia esfriar. E hoje está difícil da gente amar de verdade.
Às vezes, por interesse, quando você realmente tem um interesse muito em uma pessoa, ela te agrada em vários sentidos, você acaba amando essa pessoa, né? Mas aí você se limita só àquilo ali também. Sendo que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos. A Bíblia diz aqui claramente, em vários locais, que a gente devia cumprimentar os irmãos com beijo no rosto, assim como muitas culturas no mundo ainda se faz isso, né? Mas porque é uma demonstração de carinho, porque o amor, ele foi feito para ser externado. Deus não colocou amor na gente para a gente guardar, não. A maior arma que existe na Terra, a maior ferramenta, o maior poder que existe na Terra é o amor, que é o poder do bem. Tudo bem, o cara tem um canhão, tem uma metralhadora, é um poder, um grande poder. Tem uma bomba atômica, é um grande poder, mas é um poder destrutivo. Só causa tristeza, choro, desilusão, frustração, desânimo, não causa bem nenhum. Olha só a diferença do amor. O amor, ele só causa bem, né? Por isso que até a Bíblia diz que Deus é amor, porque amor é uma coisa fantástica. Agora, o que acontece com a gente? Nós guardamos as 7 chaves do amor. Olha a dificuldade que a gente tem para amar as pessoas do nosso convívio, da nossa bolhazinha. Olha a dificuldade que tem. Parece que a gente está todo amarrado, todo acorrentado, a gente não consegue, entendeu? Não consegue. Se for para xingar, é na hora. Não tem uma cordinha te segurando. Se for para amaldiçoar, se for para falar mal, se for para criticar, se for para ver um defeito, você está disponível, está pronto, está engatilhado ali. E para você amar o seu próximo, amar o seu irmão, amar o seu pai, amar a sua mãe, amar o seu filho, amar o seu genro, amar o seu sogro, amar a sua sogra, né? É muito difícil, é difícil, irmãos. Por isso que Deus, ele traz a Bíblia e ele pede para você cumprir. Deus fala que ele ordena. Você fica, a única coisa que Deus ordena é para você amar a palavra dele, para você meditar nessa palavra, para você ler essa palavra, para você cumprir essa palavra, porque só ela pode libertar você. Só essa palavra pode ir cortando essas amarras que a gente tem, que a sociedade impôs, que a própria cultura que você recebeu, não é? Já desde criancinha você já foi mal criado. Na escola, o que te ensinaram? Na escola te ensinaram, você não sabia nem fazer o beabá, já estavam te ensinando raiz quadrada, não sabe nem para quê, você nunca usou, nem vai usar esse troço, não é? Ao invés de te ensinar a ser gente, ensinar que você deveria amar seu pai, respeitar seu pai, amar sua mãe, amar seus irmãos, né? Ser uma pessoa educada, andar corretamente. É isso que a escola tinha que ensinar você a ser gente. Ela ensina você a ser comunista, ser um ditador, entendeu? Ser uma ilha, ser só você, né? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia manda você orar pelos seus inimigos. A Bíblia diz que quando você vê seu inimigo cair, você não pode se alegrar. A primeira coisa que a gente faz, né, irmãos? Não adianta. Se você vê o inimigo cair, a primeira coisa que você faz é se alegrar. Você, eu, todo mundo. É assim, infelizmente. Por isso que necessitamos tanto dessa palavra. A gente tem que ler tanto essa palavra, que ela tem que ficar grudada no nosso coração, no nosso pensamento. Senão a gente não consegue mudar, não. Não consegue. Você vai nos 100 anos, pode receber todas as bênçãos, realizar todos os seus sonhos, tudo para você dar certo. Vai ser até pior, que você não vai mudar. Por isso que Deus fala ali, ó, eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Em vários lugares da Bíblia Deus fala isso, para o nosso próprio bem. Muitas vezes Deus retém a sua bênção. Deus está lá querendo te abençoar, mas Ele retém porque você não pode ser abençoado, por causa da dureza do seu coração, porque você não está enxergando certo, você continua baseando no seu gênio
Irmãos, a palavra que a Bíblia mais fala, do início ao fim, é conversão, é mudança. Mudança de sentimento, mudança de pensamento, mudança de visão, mudança de olhar. E eu declaro para vocês aqui que é muito difícil, eu mesmo, sabendo de tudo isso, amando a palavra de Deus, eu tenho muita dificuldade para mudar. Entendeu? Vocês não veem aqui não, mas eu ando com o porrete na mão. Está aqui o porrete, ó. Entendeu? É triste a nossa situação, irmãos. É triste. Por isso temos que orar, por isso temos que fazer voto com Deus, por isso temos que ler a Bíblia, por isso temos que vir à igreja, para ver se um dia a gente realmente muda, né? E pelo menos que vá mudando devagarzinho, mas mudando sempre. Temos que mudar enquanto a vida, irmãos, temos que mudar, não é? Então, irmãos, estamos lendo aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 10, que diz a palavra do Senhor assim: naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Veja bem que Deus escreveu as mesmas palavras de novo. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia no monte do meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. E virei e me desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bené, Jaacã, a Moserá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudigodá, e de Gudigodá a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Ou seja, aqui confirmando aquela palavra que Deus tinha se aborrecido com aquele povo, e Moisés aqui dá um exemplo de cristão e pede a Deus para que Deus não destrua o povo. Porém o Senhor me disse, levanta-te e põe-te a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha aqui, irmãos, olha o que Deus pede para mim e para você. Presta atenção. Olha que coisa difícil que Deus pede. Primeiro que nós temos que temer a Deus. O que é temer? É respeitar, é colocar Deus no lugar em que Ele está. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Onipotente, onisciente, onipresente, que tem todo o poder. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, é problema seu, porque Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Não vai mudar em nada. Nem Deus, nem o projeto dele por causa de você, entendeu? Agora, se você crê, para você vai ser excelente, pode ter certeza. E não é fácil realmente crer, não. Não é fácil. Isso é uma decisão que você tem que tomar todo dia.
Então, por isso que você tem que orar, a oração é isso, né? Igual o presbítero irmão Paulo estava falando aqui, que um amigo dele não sabia por que Deus não ouviu a oração dele. Uma coisa que eu aprendi sempre quando eu vou orar a Deus, eu pergunto para Deus: Senhor, o que eu preciso de mudar em mim? É simples. Porque você tem que mudar, meu irmão. Se você não mudar, você não vai se chegar a Deus. A palavra do Senhor diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. É lógico. Você é convidado para viver num mundo perfeito, com pessoas perfeitas, com pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas amorosas, né? Aí você quer ir lá e você viver do seu jeito, né? Igual está hoje aqui. Igual está hoje aqui na terra. Deus não vai aceitar, irmão. Deus não vai aceitar. Deus resiste ao soberbo. No reino de Deus não vai entrar esses sentimentos miseráveis, corrompidos e pobres que nós temos aqui. Não vai entrar, irmãos, é certo isso. Eu mesmo falo para Deus: Senhor, se eu não tiver condição de entrar, eu estou feliz, estou tudo bem. Eu não quero agora, quero viver no reino de Deus para fazer a minha vontade. Eu já fico indignado com a terra aqui, que a gente vive aqui escravizado por essa sociedade idiota, ridícula que tem aí, não é? Não deixa a gente ser feliz nunca. Você não tem um pingo de sossego. Então, irmãos, aqui você tem que compreender que o que Deus está pedindo aqui, ó, que você tem que temer ao Senhor, você tem que andar nos seus caminhos e amar, né, a Deus e servir a Deus. O que é servir a Deus? Fazer a vontade de Deus, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso é muito difícil, mas é um objetivo que Deus coloca para você, então você tem que lutar. Aqui você vai ver uma referência aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2 e 5. E agora Deus continua aqui: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. A Bíblia Deus escreveu para o nosso bem, irmãos, entenda isso. O crente não quer aceitar isso, que o maior tesouro que tem na terra, a maior preciosidade que existe na terra, de material, chama-se Bíblia. A Bíblia Sagrada é a coisa mais importante que existe na terra. Não tem nada mais importante do que a Bíblia. É essa palavra que pode te dar alegria, te dar paz, te dar felicidade, te dar futuro, te dar a vida eterna. O que Jesus fala lá em Mateus 22, 29? O que Jesus fala lá em João 5, 39? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. A vida eterna está aqui na Escritura, irmão. Por quê? Porque através da Escritura você pode ser transformado ao ponto de ter condição técnica para viver no reino de Deus. E para o bem de quem? É para o seu próprio bem, irmão. Não adianta ficar andando atrás de filosofia barata, ficar acreditando em conversa fiada de homem, achando que o pastor famoso ou o padre famoso, alguém vai te salvar. Entendeu? A salvação é individual. Ninguém vai morrer no seu lugar. Ninguém vai poder mudar você. A única pessoa que pode te mudar é você mesmo. Essa luta é sua. A vida é sua, essa luta é sua. E Deus está pedindo aqui uma coisa tão simples, né? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê,
Circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Entendeu, irmãos? Isso é uma conversa que você tem que falar com você, entendeu? Na hora que você for orar, você tem que abrir seu coração, entender a importância de uma oração. Você tem que chegar na presença de Deus com temor. Por isso que Jesus fala: entra no teu quarto particular, fecha a tua porta e fala: Senhor, eu quero ser teu amigo, eu quero te servir, eu quero morar com o Senhor no céu, mas eu não tenho condição. Eu quero que o Senhor mostre para mim os meus defeitos todos os dias, porque todos os dias a vida te confronta e você finge que não está vendo as confrontações, né? A palavra te confronta, você não gosta. E é difícil, irmãos, não é fácil. A parte pior para converter é o nosso ouvido, né? Conforme você ouve, você já perdeu a bênção. E a gente tinha que resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é você ter certeza que você é servo de Deus, é ter certeza do projeto de Deus, é ter certeza que Deus é contigo, porque aí nada poderia te abalar. O apóstolo Paulo apanhava, para ele não fazia diferença nenhuma. Batiam nele, prendiam ele, soltava, ele estava pregando de novo, correndo o risco de apanhar de novo, de ser preso de novo. Mas para ele não fazia diferença, irmãos. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de realmente servir a Deus, não servir a si mesmo. É isso que Deus está falando aqui. Circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Presta atenção aqui, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Não adianta você achar que Deus te deu uma Bíblia, que agora você não precisa de ler, porque o seu pastor lê, porque o Papa lê, porque o padre lê, porque não sei quem lê, porque o teólogo lá lê. Não, meu irmão, Deus te deu a Bíblia para você ler. Olha, para Deus, você e o teólogo mais importante do mundo é a mesma coisa. Não se iluda, não. E você vai ser cobrado igual também, porque a mesma Bíblia que você tem é a mesma que ele tem. Entendeu? Aí você não quer, é você que não quer. Olha o que Deus fala sobre as 7 igrejas lá no livro de Apocalipse. O que Deus fala sobre a igreja de Laodiceia? O morno, aquele que vive em cima do muro, ele nunca quer. Ele nunca está disposto a servir a Deus. Ele nunca está disposto a fazer a vontade de Deus. Nunca, nunca. Ele, entendeu? Está sempre em cima do muro, né? Aí depois você vai chegar para Deus e vai falar o quê? Deus vai falar para você: rapaz, está vendo aquele cidadão ali? Ó, o cidadão ali é pobre, paupérrimo, mal tem o que comer, vai na igreja todo dia, lê Bíblia, é semi-analfabeto, lê Bíblia, né? Vai no monte orar, e você? Você não, você é melhor do que todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Você vai ver aqui uma referência importante no versículo 17, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 34, Romanos capítulo 2, versículo 11, Gálatas capítulo 2, versículo 6, Efésios capítulo 6, versículo 9, Colossenses capítulo 3, versículo 25, para você ver a importância desse versículo. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Você vai ver uma referência aqui também muito importante desse versículo aqui, lá no Salmos capítulo 68, versículo 5. Olha aqui, Deus diz que faz justiça ao órfão e à viúva. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é justo, nosso Deus é justo.
Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm vistos. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá em Gênesis capítulo 46, versículo 27, Gênesis capítulo 15, versículo 5, Deuteronômio capítulo 28, versículo 62, Neemias capítulo 9, versículo 23. E você vê aqui, irmãos, que hoje nós somos uma multidão, mais de 7 bilhões na terra. Somos descendência de Abraão, mas a maioria de nós somos gentios, somos filhos da promessa, somos apenas da promessa, porque é pela fé agora, entendeu? Por isso que você tem que exercer a fé. Deus olhou do céu, se agradou de você, te deu uma Bíblia, te traz na igreja, porque Ele quer levar você para viver com Ele no céu. Só depende de você. Amém, irmãos?